Sejam bem-vindos a mais um podcast da PRSM Advogados, hoje em edição super especial, para a gente falar sobre um tema aí que eu acho que vem movimentando aí as últimas semanas, que é sobre a NR1. Eu sou Silvia, faço parte da equipe da PRSM Advogados, um escritório, né, que hoje trabalha de uma forma muito diferente, né, Samira? A gente tem uma advocacia empresarial muito diferente. Costumamos dizer que nem melhor nem pior, apenas diferente. Exatamente. Muito próximo ao cliente, na verdade. Exatamente. A gente já tem 30 anos aí de trajetória, né? Mas daqui a pouco, a Samira vai falar um pouco dessa nossa trajetória, se apresentar um pouco também. Então, hoje, a gente vai trazer essa temática tão importante para todos nós, né? A equipe hoje da PRSM vem aqui junto com a Maísa, que é a nossa especialista em implementação da NR1. Estamos aí, né, umas 2, 3 semanas fazendo várias reuniões a respeito desse assunto. Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Já quero convidá-los também a nos seguir nas redes sociais. A gente posta diariamente vários conteúdos de extrema relevância para os empresários, para ajudá-los ali na gestão jurídica e estratégia dos seus negócios. Então, logo aqui embaixo a gente vai colocar os nossos links das nossas redes sociais e espero encontrá-los vocês também nas nossas redes sociais. Então, começando, queria muito dar boas-vindas a Samira Silveira, ela que é a nossa sócia-diretora da PRSM Advogados. Queria que ela contasse um pouco da nossa trajetória, né? Quanto tempo que a gente já está aí atuando com os empresários, contar um pouco sobre você também, o que é que a gente faz no nosso dia a dia do escritório. Prazer receber você aqui, Samira. Obrigada, Silvinha. E deixo a palavra aí com você. Obrigada, Silvinha. Bom dia, Maísa. Bom dia, Natane. Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui. Natane, que está com a gente já há algum tempinho, né, no setor trabalhista do escritório. A Maísa, que é uma parceira já de alguns anos também, né, Maísa? Sim, bons anos. Bons anos. E a Silvia, que faz parte também da equipe da PRSM Advogados. Como eu falei, a gente pratica uma advocacia diferente, nem melhor nem pior. Por que diferente? Porque a gente tenta ser próximo do cliente o tempo inteiro, é vivenciar o dia a dia do cliente, é estar com o cliente nas tomadas de decisões diárias, que pra gente é o nosso diferencial hoje, né? Na advocacia empresarial, nós atuamos na parte trabalhista, previdenciária, tributária, societária, administrativo, regulatório, civil, recuperação judicial, né? Então, assim, nós abraçamos mesmo a empresa e cuidamos aí de vários setores, né, que a empresa precisa nesse dia a dia, praticando uma advocacia preventiva, né, Silvinha? Eu falo que o contencioso a gente faz no escritório e tem que fazer bem feito, mas o nosso foco principal é trabalhar na prevenção. E hoje estamos aqui para falar sobre a NR1 justamente para isso, né, para tratarmos de prevenção antes que os problemas comecem a acontecer. Exatamente. Né? Eu e a Maísa, a gente tem feito as reuniões, né, e a gente tem percebido que, por mais que a NR1 seja um assunto aí de um ano, né, que a gente vem discutindo, Sim. A gente vai conversando com as empresas, a gente ainda vai percebendo ali algumas dúvidas até muito, muito simples, que a gente já vem discutindo, e até, assim, uma dúvida no seguinte sentido: ai, meu Deus, e agora, né? O que eu faço? Até que ponto que eu tenho que... E até de saber o que é a NR1. Exatamente. Quais são essas mudanças que o povo está falando tanto, né? Exatamente. Mas as pessoas estão confundindo muito, né? Exatamente. Elas estão confundindo o que são os riscos psicossociais com colaboradores que já estão com ansiedade, com depressão, com burnout, que é uma doença ocupacional. Então, assim, a gente veio aqui hoje para poder esclarecer isso e as pessoas entenderem o que é realmente esses riscos psicossociais dentro da NR1. Mas aproveitando mais, queria que você se apresentasse também, contasse da sua história, da sua experiência, né, com essas relações mesmo de trabalho, né? Sei que você vem já de mercado de multinacionais, então você já tem assim, uma bagagem muito grande, mas queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, primeiramente eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui, pela confiança da PRSM também, e me colocar aí à frente para poder ajudar todos os clientes. E cuidar dos nossos riscos psicossociais, né, Maísa? Exatamente. A Maísa já implementou a NR1 no escritório já há mais de um ano, né, Maísa? Sim. A gente já vem fazendo um trabalho, né? Já tem um pouquinho mais, né, de um ano que a Maísa vem implementando as alterações da NR1 na PRSM, né? Isso. Então, olha só, além
de ser administradora de empresas, eu sou mestre em terapias integrativas e sou pós-graduanda em riscos psicossociais e saúde mental. Mas além dessa experiência aí, né, técnica, eu trabalhei em multinacional dentro do RH, então eu vivi ali na pele os riscos psicossociais, que eles são ocultos e a gente já vem normalizando eles há muito tempo. Né? Por quê? Porque já tem muito tempo que eles acontecem ali e a gente não percebe. Então, eu atendi muitos colaboradores com sobrecarga, né? Com questões, às vezes, também, que vêm da vida pessoal, que nós vamos falar sobre isso aqui também. Exatamente, é uma dúvida muito exatamente. comum das empresas, se eu tenho que cuidar disso. Esses limites, né? Exatamente. Se tem que ser o individual, né, Maísa? Ou o todo, né? Exatamente. Então, assim, a NR1 ela é muito complexa, né? Não é algo que realmente a gente consegue aplicar, às vezes, com um questionário. É algo que eu venho batendo muito na tecla também, porque a gente precisa de atuar de forma específica dentro da história de cada empresa. Precisa de uma individualização para cada caso, né? Para cada empresa, para cada setor, para cada atividade exercida. Exatamente. E assim, eu acho um ponto importante que eu queria que a Samira falasse, né? Porque a gente já tem quase um ano, né? Que a gente está conversando sobre a NR1. Mas assim, quais foram, assim, o contexto mesmo que a gente está vivendo que surgiu essa necessidade de normatização mesmo, né? Porque a gente vê que muitas coisas ali que a NR1 traz seriam um viés de bom senso, muitas vezes, na verdade, a gente teve que trazer uma normalização. Então, eu queria que você me contasse o contexto que a gente está vivendo e que foi necessária essa alteração. É interessante isso, Silvia, porque a NR1, ela não é uma NR, uma norma regulamentadora nova, né? Ela já é uma norma regulamentadora antiga, mas as alterações agora que foram trazidas no ano passado, as alterações entraram em vigor no dia 25 de maio de 25, né? Vieram para trazer essas questões mesmo de exigir esse cuidado, né? E esse planejamento ali, essa atenção maior aos riscos psicossociais, né? Por quê? O mundo está adoecendo, né? As estatísticas e os números são alarmantes, para não dizer assustadores. Nós tivemos no ano passado, em 2025, um recorde em afastamentos. Foram mais de 500 mil afastamentos por doenças, até então, né? Doenças mentais, no ano passado. Isso é muita coisa. É um número muito alarmante. É um número muito alarmante. Nós tivemos aí, a Organização Mundial do Trabalho fez uma pesquisa que no mundo, isso foi no Brasil, tá? 500 mil casos de afastamentos no Brasil. No mundo, foram 1 bilhão de dias de afastamento em 2025 por causa de transtornos mentais. E assim, as pessoas ficaram focadas muito no burnout, achando que burnout era uma questão apenas física, né? Ou um esgotamento físico. Não, o burnout é um esgotamento físico e um esgotamento mental. E muito se falou em burnout ano passado, né? Ano passado, 2024, acho que a pandemia ela deu uma acelerada nessas questões de adoecimento mental mesmo, né? Outra questão também é a adesão ao home office, né? Hoje, muita gente acha que o home office é uma característica é importante, é bom para o funcionário, depende. Depende de como vai ser implementado. E depende como ele funciona no dia a dia da empresa, né? Porque aquele home office de todos os dias, o regime totalmente home office, já foi provado que ele não é benéfico para a saúde mental dos funcionários. Ele é um dos 13 riscos psicossociais, né, que o MTE colocou no seu guia. Pois é. Que é um risco que a gente precisa de identificar. E tomar cuidado, né, Maísa? Porque ele veio muito forte com a pandemia. Já existia o regime, né, Natana, especialista em direito do trabalho, do home office, mas ele veio com muita força na pandemia, né? E aí, pós-pandemia, veio essa história. Peraí, eu volto com a equipe toda, eu não volto. Tanto que a gente fala muito isso no escritório, que hoje eu considero o melhor regime o híbrido, né? Que é aquele regime que alguns dias o funcionário fica em casa e aí tem aquela questão de não ter o trânsito, né? O estresse do trânsito, aquela coisa toda. Consegue fazer algumas coisas em casa. E eu tenho uma pessoa no escritório que ele falou comigo o ano passado, retrasado, quando nós implementamos o híbrido. O tempo tá passando tão rápido, 24, eu acho. Que ele falou assim, Sá, olha só, eu gasto 3 horas
por dia para chegar no escritório. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. São 3 horas por dia. Pensa nessas 3 horas em 5 dias na semana. Isso reflete um número gigante. É um dia de trabalho que essa pessoa perde no trânsito. Exatamente. Né? Então, são 3 horas que ele pode colocar uma academia, um cinema, um fazer nada, descansar no dia a dia. Então, realmente, o híbrido, eu acho que é, sim, o melhor regime hoje. A gente pratica isso na PRSM, a gente indica para os nossos clientes, para aqueles clientes que podem, porque o home office total também é um dos grandes fatores, né, de adoecimento mental. Sim. Até porque quando você pega para analisar, né, um funcionário que fica em home office, que não tem contato com a pessoa, com outras pessoas, com outros setores, que não tem uma dinâmica diferente na vida, ele vai provavelmente se tornar uma questão do adoecimento mental. Porque, pensa bem, ele vai ficar excluído da sociedade, excluído das pessoas, excluído até da dinâmica do trabalho dele. É de uma vida social normal, né? De sair Nathane, de casa, né? eu vi um podcast outro dia, estamos num podcast, mas eu vi um podcast outro dia muito interessante, comentando justamente isso. A pessoa, ela tá ficando tão retraída no home office que ela não está preparada para enfrentar os problemas do dia a dia. Porque eu estou no escritório conversando com a Silvia tá ouvindo uma coisa que ela não tá gostando. Ela vai ter que se manter numa postura, né, para saber lidar com aquela situação e como resolver com aquela situação. A pessoa em home office, ela faz uma reunião, pronto, acabou, fecha o computador e vai no banheiro, dá uma respirada, ou seja, ela não precisa de enfrentar aquela situação. Ela escuta uma mensagem no WhatsApp que ela não gostou. A reação dela tá fora, tá em casa, tá no telefone, tá num banheiro, né, tá relaxando. E no escritório não é assim. Você tem que, naquele mesmo momento, você tem que ter essa reativa. Então, eu achei muito interessante essa colocação, do tanto que é importante a gente continuar indo ao local de trabalho, para continuar tendo essa socialização que é tão importante também para o ambiente de trabalho. Isso impacta diretamente no propósito da pessoa, na autoestima, né? Então, quando a pessoa está ali no escritório, ela aprende também muito com a convivência, porque nós evoluímos nas nossas relações. Então, esse exemplo que a Samira deu, tem um problema, a pessoa fecha o computador e pronto. Ela não está ali se desafiando, né? E enfrentando situações que ela poderia estar desenvolvendo como pessoa e como profissional. E crescendo, né? E se você for parar para pensar, até mesmo os gestores, né? Nesse ambiente, como é que ele vai saber como aquele funcionário está lidando com as questões que ele deveria estar lidando? Então, você não até consegue ter avaliar, nenhum controle de avaliação disso. Sim. Acho que a gente perde até o próprio filtro, né? Assim, porque a gente tá falando do outro, mas a gente perde a percepção do nosso. Porque quando a gente fala alguma coisa e você vê no semblante daquela pessoa aquela reação, você consegue parar, dar uma analisada, enfim. Quando você perde isso, você tá ali com uma tela fria, você também começa a perder o próprio filtro mesmo. Então, eu acho que o sistema híbrido, eu acho que a gente tem que levar em consideração que a gente vive em cidades de trânsito muito caótico, de ambientes muito estressantes, sim. Mas eu acho que tirar essas pessoas do convívio social também não é tão intuitivo, mas o isolamento também, ele é um viés de adoecimento, né? Então, Silvinha, voltando na sua pergunta, depois desses números alarmantes, nós temos, com esse número de afastamentos, né, de 1 bilhão de dias mundial, nós tivemos um impacto financeiro de $1 trilhão no ano passado. Então, isso resulta um problema financeiro também. Então, o afastamento é igual ao problema financeiro, é igual ao impacto financeiro. Então, os afastamentos impactam diretamente na parte econômica da empresa. Por isso, com essa questão de, funcionários com afastamento, funcionários com uma doença mental, a produtividade cai, e é fato. Não tem como negar que um funcionário doente, a produtividade vai lá embaixo. Produtividade baixa, afastamento é igual problemas econômicos financeiros. Sim, muito importante você entrar nisso, Samira, porque a gente está fazendo um trabalho também com os empresários de mostrar para eles esse outro lado. Sim. Né? Então, assim, a NR1, essa inclusão aí dos riscos psicossociais dentro dela, não é apenas agora uma obrigação, mais uma lei, mais algo para, né? Mais uma burocracia, né, que as empresas precisam de seguir. Nós conversamos sobre isso, né, Maísa, no evento que nós fizemos sobre NR no mês passado, e eu tive um cliente falando de uma forma muito interessante, que ele falou assim, Samira, esse evento que vocês fizeram aqui, ele me ajudou a abrir um pouco a mente, porque eu estava assim, como empresário, nossa, mais uma.
mais um problema que a gente tem que enfrentar e tudo mais. E quando você falou assim, gente, NR tá aí. As alterações da NR estão aí, não tem como mais fugir. Mas vamos tentar olhar por um lado positivo? Sim. Que se você tiver funcionários mais motivados, você cresce a produtividade, consequentemente, você cresce a sua rentabilidade. Então, esse olhar que vocês trouxeram nesse evento me fez abrir um pouco a cabeça. Eu achei muito legal essa perspectiva, porque é isso, inclusive, que eu, como empresária também, né, como gestora do escritório, eu quero trazer isso aqui para vocês. Funcionário desmotivado, aquela maçãzinha podre, gente, isso contamina o ambiente, isso é péssimo, a produtividade vai lá embaixo. Então, assim, quando você tem funcionários que têm uma saúde mental legal, estão tranquilos, gostam do ambiente, e é disso que nós falamos da NR1, é em clima organizacional, que a Maísa tanto fala também, né? A gente tem uma alta produtividade e, consequentemente, uma rentabilidade maior. Então, as alterações da NR, Silvinha, vieram nesse contexto de números alarmantes e aí trouxe realmente a necessidade de, peraí, precisamos de trabalhar nisso. Por falar nessa questão que a gente está até falando aqui muito de empresários, né? A gente tem atendido muitos empresários, a gente atendeu muitos nos eventos que a gente fez. Eu acho que ainda tem uma certa dúvida de, a NR1 é para mim? Porque a gente lida com grandes empresas, mas empresas muito pequenas. Então, assim, eu queria que a gente deixasse assim claro, pessoal, gente, para quem é NR1? Quem é obrigado a NR1? Tem gente que fala assim, mas eu não preciso, eu não tenho PGR, não tenho obrigação de PGR. A NR1 é para essas empresas? E isso é legal. O que é PGR? PGR? Né? O PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E nós vamos falar muito sobre ele aqui, porque antes das alterações da NR1, a gente tinha muito PGR, que era uma receita de bolo. É aquele PGR que veio ali da empresa de segurança do trabalho, né? E avaliava os riscos químicos, físicos, biológicos, básico, o PGR de gaveta, né? Hoje, um PGR desse não atende mais a NR1, né? As alterações da NR1, o PGR ele vai ter que ser específico, ele vai ter que ser personalizado para o seu tipo de empresa, né? Para o seu tipo de negócio, porque hoje a gente não dá para ter mais. O PGR do financeiro é esse, do administrativo é aquele. Não, mas espera aí. O financeiro, nós temos várias funções dentro do financeiro. Então, não vai dar mais para ser setorizado. Vai ter que ser por função. Então, realmente, o PGR deixa de ser um documento pronto, uma receita de bolo, para ser um documento que tem que ser trabalhado, tem que ser analisado, tem que ser cuidado e revisitado sempre, né? Exatamente. E aí, Silvinha, sim, as alterações da NR1 são para todas as empresas. Todas as empresas que têm funcionários em regime CLT, né, em regime seletista, das consolidações das leis do trabalho, são obrigados a se adequarem às alterações da NR1. Claro que para microempresários, e MEI, né, o AEPP, a gente tem algumas variações, né, que reduzem as obrigatoriedades. Mas, se você tem funcionário registrado, carteira assinada, sabe o que é isso de funcionário seletista? Carteira assinada. Ele tem carteira assinada? Está sobre o regime das consolidações das leis do trabalho? Sim. Você está dentro das adequações da NR1 que você vai ter que fazer, né? Que se preocupar. Eu tenho uma empresa que me procurou, que é uma loja de roupa, né, de roupas femininas, e ela tem uma colaboradora. Maísa, eu preciso de fazer, porque assim, eu não faço PGR, eu só tenho uma pessoa, e eu disse, sim. Você vai fazer, né, o mapeamento dos seus riscos psicossociais dentro da sua AEP, que é a Análise Ergonômica Preliminar. Então, quem é isento do PGR tem que fazer essa análise ergonômica. Por quê? Essa funcionária, tudo bem, é uma só, é de uma loja de roupa pequena, mas ela tem riscos ali ergonômicos também. Também. Então, isso daí a gente fala um pouquinho sobre a NR17 ali, que está dentro da NR1. Então, a gente precisa saber... E que já existe há tantos anos, né? Tantos anos. Tá entrando mais aí em foco agora, Exatamente. Né? Então, assim, quanto tempo essa funcionária fica, né, em pé? Eu preciso de fazer tudo isso. Dentro disso, ela tem metas? Ela trabalha de segunda a sábado. Ela tem pressão por bater meta? A meta é diária, mensal? Como é que está o convívio dela com a família dela? Porque ela trabalha de segunda a sábado, ela sai de lá 2h da tarde. Então, eu respondo para ela... A escala 6x1 chegando. Exatamente. É outro viés de estresse também. Outro viés de estresse. Então, eu tenho uma colaboradora só.
mas ela é seletista. Então, você precisa, eu sou isento de do PGR, mas você vai fazer o mapeamento dos seus riscos psicossociais dentro da sua análise ergonômica preliminar. Porque a gente está falando de Então, gente, adoecimento não tem do como trabalhador. Se tem 2, 3, 4, é do Exato. trabalhador. Exatamente. Né? Mas isso é muito importante, porque, veja bem, a empresa foi te procurar para poder, inicialmente ali, ver o que ela poderia fazer antes de ter um problema. O que a gente vê na prática é as empresas aguardando chegar um processo judicial para procurar, para ver o que eles podem fazer. E aí, realmente, já é tarde demais. A ação corretiva, ela custa muito mais cara do que a preventiva. Exatamente. E isso daí que a Natane colocou, a gente tem preocupado em trazer para os nossos clientes. Nós estamos montando para os nossos clientes um plano mesmo de ações, o que fazer realmente na prática para a NR1, juntamente com a Maísa. E isso é importante. Tem muita empresa esperando as coisas acontecerem, né? A gente tem até alguns clientes, hoje eu tenho até uma reunião à tarde com um deles para falar isso aqui. Vocês vão esperar até quando? Essa era a próxima pergunta que eu ia te fazer, polêmica. Eu sou ansiosa, né, Silvinha? Eu ia fazer essa pergunta porque essa é polêmica, não sei, porque até dia 25, às 23h59, tudo pode acontecer. Mas eu acredito que agora as coisas foram já... a gente estava com essa expectativa, né? Ano passado, quando entrou a NR em vigor, né? Começou a vigência das alterações da NR1, tinha muito isso. Será que realmente vai vir essa fiscalização? E aí eu tenho uma historinha para te contar. Foram contratados 844 novos fiscais do trabalho para fiscalização sobre a NR1. Mão de obra para fiscalizar Isso não vai faltar. Alarmante. São 844 no estado de Minas Gerais para fiscalizar NR1. Então, ficamos aí o tempo todo, né, Natânia? O tempo todo. Meninas, e aí, alguma novidade? Temos alguma coisa? Não, Samira, tá tudo certinho. Até hoje de Vai manhã acontecer. é 26. E 26 já tá aí, né, gente? A semana que vem. Terça-feira? Terça-feira. Terça-feira da semana que vem já começa realmente as fiscalizações. Eu acredito que não vai ter mudança. Até porque eu até entrei aqui na escala 6x1. Eu acho que vai ser aprovada a escala 6x1 também. É um outro assunto, mas eu acho que tem muito voltado mesmo. É muito acho que é uma voltado pressão para política muito grande mesmo, nós estamos num ano político, né? Então, assim... um governo pró-trabalhador que existe hoje, sem muito pensar nos impactos, e aqui não estou fazendo juízo de valor político, sem pensar nos impactos para as empresas, eu acho que vai ser, sim, aprovada a escala 6x1. Muito por esse vínculo com a NR1. Olha, você deu o exemplo de um funcionário que trabalha de segunda a sábado. Sim. Ou seja, ele fica com a família, ele tem tempo para fazer as coisas dele apenas no domingo, né? Sim. E hoje a gente já viu que isso impacta mentalmente. Então, Sim. como a NR1 chegou e a fiscalização, a gente acredita que sim, vai começar mesmo a partir do dia 26. Eu acredito, até pelo número, né, de fiscais que foram contratados, eu acredito que vai acontecer. Não tem como voltar atrás mais, não. Mas caso isso não aconteça e mude no final de semana, a gente volta para trazer notícias também. Porque o advogado vive assim, na pressão. Por isso que o coração tem que estar bom. A tendência, né, Samira, é que as fiscalizações, elas continuem sendo de forma como o MPT já vem fazendo, online. Então, isso facilita ainda a multa da empresa. Então, eles vão lá, eles solicitam os documentos, eles fazem as revisões, verificou que não tem, verificou que não está implementando, verificou que não está seguindo, que não está, né, auditando esse documento, que não está identificando os riscos, eles vão começar a aplicar a multa. Então, vem auto de infração, regularização. E a gente percebeu, né, Natane, que no último ano as fiscalizações aumentaram muito. Muito. Né? O governo precisa de arrecadar. Né? E tem uma característica também de arrecadação esse governo. Então, as fiscalizações, elas cresceram alarmantemente. Tanto que a gente tem trabalhado nas defesas, né, de uma forma muito mais incisiva agora, porque cresceram muito o número de fiscalização. E aí, com 844 novos fiscais de trabalho, quem não se adequar vai ter um probleminha financeiro para enfrentar. Eu acho que a gente tem que pensar que hoje a gente tem o e-social, que é o maior dedo duro que existe, assim. Então, a gente até mandei para mais uma
uma reportagem falando a respeito disso, de como vai ser importante realmente implementar corretamente a NR1, porque, por um lado, se você tem ali uma implementação de gaveta, o Ministério do Trabalho tem acesso ao seu e-social, ele sabe quem está afastando, por que está afastando, em quanto tempo, então ele vai pegar, peraí, você tem tantas pessoas afastando por doença mental e você tem aqui um diagnóstico e um plano de ação que você não está colocando em prática. Então eles conseguem de uma forma muito rápida ver se é um compliance de gaveta ou se é um compliance trabalhista real, né? E detalhe, né, pelas reuniões que a gente está fazendo com as empresas, nós estamos notando que eles estão pulando etapas. Existem etapas a serem aplicadas para fazer, né, esse diagnóstico de uma forma robusta. Como as pessoas estão pulando essas etapas, o E-Social é algo que pode realmente entregar aí que algo não foi feito. Ô, Maísa, você tocou num assunto tão interessante que a gente tem discutido muito lá no escritório. Tem muitas empresas oferecendo questionários prontos, né? Como se fosse algo do tipo, compra o questionário para NR1. Né, o formulário para adequação à NR1, como se fosse realmente apenas aquela questão ali, aquela questão pronta, como a gente bem fala, a receita de bolo, e não é bem assim. Não é bem As assim. coisas são bem mais complexas do que isso, né? E apenas esse formulário não vai funcionar para fiscalização. Porque a fiscalização vem, eu acredito sim que ela vai vir muito online também, como a Natane trouxe, mas eu acredito muito na fiscalização presencial para NR1. Por quê? A fiscalização, a gente vai falar disso aqui também, né, Silvia? Vamos. Sobre a fiscalização, eu não acredito que ela vai ficar apenas em análise documental. Não. Ela vai chegar logo... Vai conversar com trabalhadores, entrevistar né? mesmo, né, os funcionários. Exatamente. Então, assim, a gente precisa de um diagnóstico que seja verdadeiro da realidade que a empresa está vivendo, bem próximo àquilo ali. Então, a gente vai dar dicas aqui também, né, Silvinha? De como que a gente pode fazer isso de uma forma mais robusta. Eu acho que essa questão que a gente está falando, né, de venda, né, de diagnóstico, acho que casa muito com... Acho que uma primeira questão que eu acho que seria importante você esclarecer mais para todo mundo, que é quais são efetivamente os riscos psicossociais. Porque a gente tem conversado... O que é isso, né? O que é, mas eu acho que as empresas mesmo, a gente teve um exemplo, a empresa falou assim, não, eu mapeei, sei lá, 9 riscos psicossociais, 5 riscos, 10 riscos, mas não, existe uma documentação ali falando quais são os riscos e também a forma de identificar. Então, eu queria que você esclarecesse para o pessoal quais são esses riscos, a melhor forma de identificação desses riscos também. Sim. Então, os riscos psicossociais, a palavra já diz, né? Psicossociais são riscos que estão ali no ambiente de trabalho. Então, é diferente de alguém que pensa assim, eu já coloquei aqui dentro uma psicóloga e ela está ajudando os meus colaboradores que estão com depressão, que estão com ansiedade, tá? E não é isso, gente, não é isso. O risco psicossocial são fatores que existem dentro do ambiente e que eles afetam negativamente a saúde mental do trabalhador. E aí sim nós temos um possível agravo, que é estresse, depressão, ansiedade e o burnout. E como que eu identifico isso? Então, é todo um trabalho completo que nós precisamos de fazer e que nós precisamos de uma equipe. E eu acho interessante o cliente falar assim, eu identifiquei os riscos psicossociais da minha empresa, mas qual a capacidade técnica que você, empresário, tem para identificar isso? Eu não tenho. Eu sou empresária, sou advogada, mas sou empresária também. Cuido da administração do escritório, mas eu não tenho nenhuma capacidade técnica de identificar os riscos psicossociais da minha equipe. Tanto que a Maísa quem faz isso pra gente, porque a minha área é outra, né? Então, os empresários precisam de entender isso também. Não é algo que você vai notar e que você vai conseguir fazer. Você precisa de profissional capacitado para isso. Da mesma forma que a gente também precisa de incluir uma pessoa responsável da empresa que vai responder por isso. Por quê? Porque nós vamos precisar de pegar histórico de ocorrências, nós vamos precisar de fazer uma observação de campo. Então, tem muitas empresas também que estão achando que só a segurança do trabalho pode ajudar. A segurança do trabalho, ela também faz parte. Mas é uma equipe, né, Maísa? É uma equipe. É uma equipe. É uma equipe aí, quase que uma força-tarefa mesmo para tratar da NR1, né? Exatamente. Então, olha só, como que eu identifico isso? Eu preciso de fazer um levantamento estruturado. Então, eu preciso de aplicar um questionário para a empresa,
para ela poder me falar sobre o histórico de ocorrências, me dar informações, como é que é a estrutura da empresa, como é que é a liderança, como é que é a jornada de trabalho. Então, eu pego um passado, eu avalio também o presente. Então, a gente vai, faz uma observação daquele campo ali, porque, gente, os setores, ele tem suas diferenças. A pressão do setor comercial, ela é muito diferente do financeiro, do RH, Com certeza. Nós temos ruídos, então é um trabalho que eu não posso simplesmente comprar um questionário e aplicar. Eu preciso de um profissional O que dá tenha certo para minha feeling. empresa pode não dar certo para a sua, né? Exatamente. Né? Porque nós estamos com diferentes tipos ali de cargos. Então, depois que a gente faz isso, aí sim nós vamos para a parte do questionário. Então, nesse questionário, a gente faz uma entrevista com os colaboradores. Tem que ser perguntas com metodologias validadas. Nós também vimos essa semana um questionário, uma empresa mandou para a gente, né? Que ela já fez lá o levantamento e eu percebi que a metodologia daquele questionário, ela tinha referências, né, legais, de pessoas ali que entendiam sobre o assunto, mas não era uma metodologia validada, e o MTE vai olhar isso. Isso está no guia. Tem que ser uma metodologia validada e reconhecida. Então, depois que a gente faz tudo isso, nós vamos fazer ali uma avaliação, né, que é a nossa matriz de risco. Então, eu vou perceber a probabilidade de acontecer, a severidade, né? Tem uma forma também de atuar. Isso tudo está dentro do guia. Então, a gente está percebendo que tem muitos profissionais que eles não estão totalmente informados sobre o que o MTE espera que você faça, estão se sentindo seguros e nós estamos identificando muito dessas coisas, né? Eu acho que até essa percepção, acho que do profissional externo, em perceber as diferentes abordagens. Porque, por exemplo, a gente já atua em empresas que, né, a gente já fez reuniões com empresas que trabalham com eventos, com construção civil, com mídia. E aí, quando a gente vai para empresas, né, de construção civil, a gente conversou muito a respeito disso. A metodologia que você vai utilizar aqui para um plano de ação não é a metodologia que você vai utilizar ali para o pessoal que trabalha ali no dia a dia, né, num canteiro de obra, e tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque senão acaba que a gente vai ter, de novo, um plano de ação que a gente não consegue cumprir. Então, tem que ter uma pessoa ali olhando de fora e tentando entender o contexto da empresa para que realmente seja uma implementação da NR1. Mas é muito engraçado que a gente fez a reunião e falou assim, pode deixar, eu consigo conversar com todo mundo, porque realmente são linguagens diferentes, são ações diferentes. Eu acho que as Tem que empresas se adequar ao meio, né? têm que entender isso, que realmente não vai ser um plano de gaveta por vários motivos. A gente já falou, por motivos de adoecimento mundial, isso tem impacto na nossa previdência privada, que tem impacto nos cofres públicos, que tem impacto na produtividade das empresas. Então, são consequências muito maiores do que existe ali na empresa. Então, realmente é muito importante fazer um bom diagnóstico, fazer um bom plano de ação. Sim, e são riscos ocultos, né? A gente falou isso, são riscos que nós também já normalizamos. Então, uma das coisas que a gente precisa de fazer, em primeiro lugar, é um alinhamento com a empresa. A gente vai definir ali quem serão os responsáveis pela NR1. Depois, a gente precisa de fazer também um trabalho socioeducativo. No guia está escrito, é obrigação do empregador fazer um trabalho socioeducativo com o seu empregado sobre o que é a NR1. Né? É claro que a gente vai fazer isso com muito cuidado. Porque a gente não vai fazer isso na intenção que o colaborador se volte contra ali, né, a empresa. E chamar atenção para uma coisa que não precisa. Os empresários têm muito medo disso. Pelo contrário, o que a gente vai fazer é mostrar ali para os colaboradores que a empresa vai começar a fazer uma ação muito legal para poder evitar ali riscos psicossociais e manter a saúde mental, melhorar a qualidade de vida deles. Né? Então, existe todo esse cronograma. Depois que a gente faz isso, nós vamos, de alguma forma, unir todas essas informações, né? Vamos mapear, vamos analisar e vamos fazer um plano de ação. Esse plano de ação, ele é um plano que ele vai depender daquele resultado ali que eu tive. Exatamente. Do que você outra conseguiu coisa mapear. que a gente não consegue comprar algo pronto. Então, não é fazer igual para todo mundo. Se eu pensar só em pegar minhas campanhas de Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né, Dia da Mulher, eu vou fazer essas ações assim, mas será que é isso que a sua empresa está precisando? Então, é uma identificação e um mapeamento específico que precisa de ser feito com cuidado e os empresários só têm a ganhar com isso. Porque os colaboradores vão se sentir cuidados e especiais, eles vão ficar mais motivados. Né? O custo
oculto que a gente tem com afastamento, tem muitas empresas que não contabilizam. Quando um colaborador O afasta... valor tá aí, né? O número tá aí, 1 trilhão exatamente. de dólares. Quando um colaborador afasta, a gente continua pagando os benefícios dele, Uhum. né? E aí pensa isso no ano. Então, se a gente pode evitar isso, eu acho que a empresa ela só tem a ganhar, né? Com certeza. E eu penso que o adoecimento do empregado não é o adoecimento só daquele indivíduo. Se você for pensar que aquele empregado ele está inserido num contexto familiar, acaba que o sofrimento daquele funcionário vira o sofrimento de uma pessoa dentro de casa. Então, é muito sério, gente, isso. É muito sério. Essa questão da NR1, de fato, ela vem para mudar paradigmas, porque é realmente olhar para o meio ambiente. É como você falou. Existem outros aspectos de doença mental que a empresa, não que ela não vá se preocupar de forma nenhuma, mas não é uma obrigação dela se preocupar, mas ela tem que pensar que o ambiente de trabalho dela não pode ser mais um viés de adoecimento, Não né? pode ser um fator piorador. Exatamente. Pelo contrário, né? Tem pessoas que falam aqui eu descanso. Então, que o trabalho seja um lugar leve para essa pessoa. Eu tô com muitos problemas em casa, mas aqui tem coisas, né? Tem situações, é um clima leve. Então, que a gente possa contribuir com os problemas que são normais que a gente já tem na vida, né? Todo Sim. mundo tem questões pessoais, então que a empresa não potencialize essas questões de saúde mental. Fora que essa análise, né, essa continuidade da NR1, ela vai ser eterna. Então, a gente vai mapear esses riscos, vai ter um plano de ação, a partir desse plano de ação vai ter implementação e vai ter que ser sempre revisado, né? Tá dando certo, não tá? A gente pode mudar alguma coisa, a gente não pode. O que mais que a gente pode fazer para resolver esse problema? Né? Eu costumo dizer, importante. né, Natane, que é recalcular a rota, às Recalcular vezes, a rota. né? Você entender que aquele plano de ação que foi feito, que foi montado para a sua empresa, às vezes está funcionando e está ótimo, e às vezes não está funcionando. Aquelas políticas que foram ali inseridas não estão funcionando, os números de afastamentos continuam altos, e aí é preciso de recalcular a rota e alterar o plano que foi elaborado, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente faz esse diagnóstico preliminar, né, que a gente levanta algumas situações, a gente percebe se tem algum risco ali que a gente já pode eliminar. O que não eliminou, nós vamos ali tratar desse risco. E se ele não estiver diminuindo dentro desse monitoramento contínuo que a gente faz, nós vamos voltar com ele para o início e recalcular essa rota novamente. É isso aí. Existe ali um período mínimo entre o primeiro diagnóstico que você faz, você pensa no plano de ação para fazer um outro movimento de diagnóstico ou não? Você vai percebendo a medida, porque a gente fez aquele primeiro diagnóstico e está trabalhando com plano de ação. Sim. A partir de que momento que você percebe, não, isso aqui eu vou ter que fazer realmente um novo levantamento ou mudar uma abordagem? Tem um tempo mínimo ou não? Vai depender realmente ali do que você vai percebendo ao longo desse monitoramento contínuo. Então, eu trabalhando com as empresas e atuando com as empresas, eu faço reuniões mensais para a gente poder avaliar esses índices. Como estão esses riscos, né? Nesse monitoramento que a gente faz realmente, que é um monitoramento contínuo. E, normalmente, a gente precisa de atualizar esse PGR dentro de 2 anos. Uhum. Mas eu aconselho a gente refazer esse processo em 1 ano. Entendi. Principalmente nesse início, né? Que a gente não sabe ali como que os fiscais do trabalho vão se portar ali diante da fiscalização. Existe uma discussão, vai ser primeiro pedagógica. Mas será? Porque a gente já teve 1 ano, né? Eu não acredito. A gente eu não teve acredito. um Eu ano acredito pra que vai adequar. chegar mesmo, que os fiscais vão chegar e já. A empresa está adequada? Exatamente. Está, ótimo. Não está adequada, multa. Eu acho Porque realmente esse tempo de 1 ano, que foi inclusive muito buscado pelos empresários, porque as alterações da NR estava programado para chegar em maio de 25 e a fiscalização também começar em maio de 25. Se a gente for Né? ver, esse assunto começou em 2024. Já tem um tempo Sim, maior. Exatamente. Quando houve uma movimentação dos empresários pedindo esse tempo de adequação, e foi concedido 1 ano para as empresas se adequarem, e o que nós percebemos é que a maioria dos empresários não utilizaram desse tempo para se adequar, as empresas não estão preparadas
para a fiscalização da NR1, eu acredito que não vai ter essa justificativa da segunda visita. Eu Que a também gente tem acredito. muitas questões, né? No trabalho, a gente tem, no direito do trabalho, a gente tem muito isso. A primeira fiscalização é mais uma visita, né? Você recebe ali uma intimação para adequação. Mas depois se com a não adequa, NR1, vem. eu não acredito que isso vai acontecer. Porque já teve. Eles vão partir do princípio que esse prazo de adequação já existiu e já acabou. Também acho. Exatamente. Também acredito nisso. Acredito, inclusive, igual vocês falaram, que num primeiro momento, a ideia vai ser fiscalizar todas as empresas se houve ou não a implementação. E num segundo momento, se essa implementação funciona. Exatamente. Porque ali a gente pode ter autos de infração distintos, E né? já tem a multa no início. Já tem a multa Houve no implementação ou não? Não houve? Multa, exatamente. Então, isso vai onerar significativamente o bolso dos empresários. Porque se a gente for parar para pensar, né, que assim, mais ou menos cada infração, cada auto de infração, em torno de R$10.000 por infração, 10 infrações, R$100.000. Então, a gente tá falando de um valor É um número extremamente significativo, alto. realmente. Então, vale a pena investir na prevenção. Porque a prevenção, ela vai te afastar de chegar lá e de ter que pagar uma multa dessa. Exatamente. Mas eu queria te agradecer a sua presença aqui com a gente. Queria também que você desse assim, uma última mensagem para a gente. O que você acha que vai mudar, né? Aquela empresa que realmente se dispor a entrar nesse projeto, né, com toda a excelência. Qual o impacto que você acha que vai ter para todas essas empresas? Eu acho que essa implementação dos riscos psicossociais da NR1 é um ganho muito grande que a gente teve. O mundo está precisando disso. Tá precisando de cuidado, né, Maísa? Está precisando de cuidado. É um ganho que a gente vai ter para os empresários, nós vamos ter para os colaboradores, nós vamos ter um ganho para as famílias. Então, assim, eu acredito muito nesse lado positivo e eu estou trabalhando muito essa mudança de olhar com os empresários, que ela veio para poder ajudar, para que a empresa melhore sua reputação, que ela melhore os seus ganhos financeiros. Maísa, você está falando de um assunto tão interessante, que é a reputação da empresa. Isso foi muito falado também nos nossos eventos, né, Maísa? Sim. Porque é olhar para essa questão de que, peraí, não é só uma obrigatoriedade. Se você melhora, se você não tem autuação relacionada à NR1, você melhora a reputação da sua empresa, você vai ter funcionários mais satisfeitos e funcionários que querem trabalhar na sua empresa. Sim. Que também é um problema, que é a falta de mão de obra que a gente tem Exatamente. enfrentado. Sim, Exatamente. e não tem coisa melhor do que, às vezes, a gente contar para alguém, eu tô indo para trabalhar naquela empresa, e a pessoa, nossa, a empresa ela é ótima, as pessoas de lá são muito boas, então, assim, tudo isso... É o melhor comercial. É o melhor comercial que tem. O empresário vai reter talentos, né? Isso Ele vai também reter é muito talentos. importante. Então, assim, ele vai ter muitos ganhos, né? Ele vai diminuir a rotatividade, o turnover, o afastamento, o absenteísmo. E, gente, querendo ou não, esses diretores, empresários, eles também estão ali. Então, o clima mudando por um todo, assim, vai mudar para eles também. Eles ali vão ficar também mais satisfeitos. Eles também vão ter menos problemas ali para eles poderem gerir. Exatamente. E quem quiser te conhecer mais, saber sobre o seu trabalho, onde é que a gente te encontra nas redes sociais? Sim, Gente, por falar nisso, eu preciso falar um pouquinho aqui. Ah. Conheçam a Maísa, conheçam o consultório da Maísa. Eu saio do escritório, assim, às vezes, com a cabeça cheia de tanta coisa. Eu vou pra Maísa, chego lá, assim, doida já pra deitar na minha maca e já receber aquele reiki. Pra dar uma relaxada, conversar um pouquinho com ela. Então, vale muito a pena. Sim. É um momento de descanso. Eu saio de lá, assim, parece que realmente eu peguei uns dias de férias, de leveza. Que eu saio depois de uma sessão com a Maísa. É muito importante. Além desse momento aí de escuta, né? A gente também tem esse momento aí de cuidado. Então, assim, eu sou de Belo Horizonte, né? Às vezes é importante a gente falar isso. Pode ter muitas pessoas aí nos assistindo. E meu Instagram é @MaisaSenem. Eu também tenho o meu site que tá lá, que tem todas as informações da NR1. E eu tô falando muito sobre esse assunto lá. Então, quem tem dúvidas, é muito importante. Falo de uma forma muito leve sobre isso. E eu quero muito agradecer vocês por estar aqui, a PRSM, por toda essa parceria. Está sendo muito legal esse trabalho. Eu estou amando
trabalhar Para nós com é a uma NRI. honra, Nós Maísa, ter agradecemos. você na nossa equipe, fazendo todas essas reuniões e ajudando a montar todos esses planos de ações aí para as nossas empresas, para os nossos clientes empresários. Pessoal, quero apresentar para vocês o coordenador trabalhista da Bom PRSM dia. Advogados, Dr. Vitor Bernardino, né, que está acompanhando aí com a gente também essa implementação da NR1, já fazendo alguns atendimentos com os clientes, muitas Exatamente. dúvidas, né? Muitas dúvidas e é um prazer imenso estar aqui com todos vocês. É um tema extremamente importante e super válido, tudo que foi falado até agora, de extrema relevância. E ainda tem um pouquinho um bate-papo ainda pela frente para a gente trazer Tem mais coisinhas para novidades. implementar, né? Exatamente. sempre tem. Sempre tem uma coisinha. E aí eu queria te perguntar, Vitor e Natane também, que a gente conversou muito aqui com a Maísa sobre os processos, né, de implementação da NR1. A gente falou ali do diagnóstico, monitoramento contínuo, mas eu acho que o que surge de dúvida é onde que eu encontro as informações para chegar nessa implementação, porque a gente sabe que a NR1 não foi criada, é uma alteração que a gente teve ali no texto. Então, onde que o profissional que vai implementar, as empresas vão buscar essa informação aí para a gente fazer esse planejamento, né, esse projeto de implementação? Então, a NR1, ela vai prever os riscos psicossociais. Mas ela sozinha não serve para implementação. A gente vai precisar de outras normas regulamentadoras para ter a base para conseguir fazer essa implementação, que seriam a NR7, que a gente fala do PCMSO, a NR17, que é da ergonomia, e a NR24, que é dos riscos laborais, do ambiente de trabalho. Então, quando a gente junta essas 3 normas, a gente consegue fazer ali uma implementação, né, seguindo toda a parametrização da CLT, da lei previdenciária. Então, a gente precisa também observar as leis complementares a essas NRs. Exatamente. E aí, um ponto interessante que entra o que a doutora Samira mencionou, de ter pessoas técnicas para te auxiliar. É o papel do jurídico, é o papel da psicóloga, porque você vai, de forma conjunta, interpretar todos esses pontos para que você consiga realmente fazer uma implementação tranquila, mas que te atenda em uma eventual fiscalização. É porque antes dessas alterações, Vitor, a segurança do trabalho conseguia fazer a aplicabilidade da NR1 tranquilamente, como de várias outras normas, até que a Natane trouxe aqui. Mas hoje, com essas alterações da NR1, não adianta só a segurança do trabalho, né? Exatamente. Precisa de segurança do trabalho, precisa sim de jurídico para olhar toda a parte documental e precisa também de um profissional, né? Psicoterapeuta aí, né? Perfeito. E falando a respeito disso, eu acho que a gente tem falado muito do profissional implementador da NR1, enfim, e tem dentro das empresas ali, né, um núcleo que é a CIPA, né, que eu acho que vai ter ali um trabalho Silvia. muito especial, que a gente vai ter ali o implementador, o jurídico, mas eu acho que a CIPA vai ser muito o porta-voz ali Perfeito. nessa implementação. Então, eu queria saber de você, Natane, o que você acha, né? Como que vai ser esse papel da CIPA? Qual que vai ser a importância, né? Esse trabalho, né, em conexão com o implementador? A CIPA, ela vai passar a ter um papel de relevância ainda maior dentro das empresas, porque a CIPA vai ser aquele setor, né, aquelas pessoas que vão ter mais contato com o colaborador. Então, quem que vai ser a pessoa dentro da empresa que vai ter mais proximidade para conseguir identificar um risco psicossocial daquela função, daquele setor, daquele local? Vai ser a CIPA, porque eles estão muito próximos. Ô, Natane, e nós fazemos muito isso no escritório, né? Que é Exatamente. ajudar a empresa a implementar a CIPA. Exato. E isso tem muita dúvida. Eu tenho uma empresa pequena, eu não preciso de CIPA, mas a CIPA, neste momento agora de alterações da NR1, ela pode, e a gente acredita que vai ter um papel essencial para ajudar nas empresas e ajudar também a todos esses profissionais que, em conjunto, vão colocar a empresa, né, em adequação às alterações da NR, né? Exatamente. A NR5, ela vem ali regulamentando a CIPA, quem precisa ter, quem não precisa ter. Só que agora a gente vê que até as empresas que não precisam ter a CIPA Estão buscando, né? buscando a CIPA por necessitar desse apoio, né? Dessas pessoas. Mas que eles que vão colocar ali no dia a dia mesmo aquele plano de ação, né? Exatamente. A Maísa tinha comentado, né, do trabalho que ela faz ali de acompanhamento, enfim, mas eu acho que aquele
aquele dia a dia ali, aquela conversa, aquele monitoramento vai passar pela CIPA, porque ela já está acostumada com essas questões de saúde, segurança do E as trabalho. empresas também estão achando que é assim, contrata uma equipe, contrata um escritório, a PSM, a Maísa, já tem a segurança do trabalho ali da empresa, e aquela equipe ali chega na empresa, aplica o plano de ações e pronto, acabou. Não é assim, né? É um monitoramento contínuo, Contínuo. né? Exatamente. Tanto que na proposta, a Maísa fala muito disso, ela vai ter aquela história de visitar sempre a empresa, de estar presente, né, no dia a dia ali dos funcionários. E muito esse profissional da CIPA vai ser extremamente importante para ser essa ponte, né, até com ela. Além de que, a partir de agora, os adoecimentos mentais correspondentes ao ambiente de trabalho, eles vão ser considerados acidente de trabalho. Então, quem tem a capacidade ali de fazer um relatório, de avaliar, de identificar, é a CIPA. Então, vai ser necessária essa implementação. Bem, eu acho que a CIPA agora já tinha um papel muito importante, mas vai passar a ter. Ô, Vitor, a gente estava conversando... E Silvia, só para deixar claro isso que a Nathalie está colocando, é muito simples implementar a CIPA. E as pessoas acham que é uma coisa de outro mundo, e não é. Basta ter um bom planejamento que a CIPA é implementada de uma forma muito tranquila. Então, os benefícios podem ser muito maiores do que o próprio trabalho de implementação. E no caso, quando você tem uma empresa, né, que tem ali um suporte jurídico para entender mesmo ali as regras, acompanhar... E te dar direcionamento. Exatamente. As possibilidades de risco nessa implementação são muito menores. Eu acho que, para aquelas empresas que têm CIPA, eu acho que o caminho é fortalecer, né, esse grupo de pessoas. A gente sabe que... treinar. Exatamente. A gente sabe que no contexto das empresas, a CIPA muitas vezes é negligenciada, mas eu acho que vai ter que fazer um trabalho de fortalecimento dessas pessoas, e para aquelas que não têm, eu acho que criar, ainda que seja um comitê, uma comissão, tem que ser criado, porque eu acho que vai ser de suma importância. Não né, é para um todos eles. gasto, né? É uma Exatamente. prevenção. É uma prevenção, porque a gente sabe que realmente as fiscalizações elas serão pesadas. E por falar nisso, o Vitor, a gente estava comentando de que eu acredito que agora não haja suspensão de mais nada. Sim, A gente viu algumas... já está bem próximo, né? Semana que Exatamente. vem. Algumas associações de indústrias tentando ali que ainda seja uma fiscalização muito pedagógica, querendo uma suspensão. Acho que não vai acontecer. Eu acho que o que a gente está conversando agora, né, já tem um ano que as empresas, né, já deveriam ter conversado. E a partir do dia 26, né, do 5, o que as empresas podem esperar aí do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho? De como vai ser, né, essa Como será essa fiscalização? fiscalização? Exatamente. Qual que é uma expectativa? A gente não sabe 100%, mas a gente tem uma experiência ali das fiscalizações normais, né? Como E a você gente acha já que vai imagina, ser? né, como elas vão acontecer. Exatamente. Exatamente. E a fiscalização a partir do dia 26, ela vai ser muito séria. Como a doutora Samira, nós tivemos inúmeras novas contratações. 844. Então é O número bastante. ficou na mente, porque assim, gente, é surreal. É muito. É um número exuberante de procuradores que vão estar no dia a dia acompanhando todas essas mudanças. Então vai ser uma fiscalização pesada. E essa fiscalização, ela pode acontecer, a gente fala muito de Ministério do Trabalho, Ministério Público, mas também vai acontecer pelo sindicato, Isso é uma boa também vai lembrança. acontecer judicialmente. Ô, Vitor, até para dar uma força maior aos sindicatos, Sim, né? Que estão exatamente. voltando a ter mais Uma voz atuação mais bem mais dentro incisiva. das empresas. Então, judicialmente também, o juiz, quando ele verificar o caso de uma doença psicossocial, ele vai notificar automaticamente o Ministério Público do Trabalho para ele poder fazer as averiguações necessárias. E é muito importante considerar também que nas fiscalizações, as multas elas podem começar a partir de R$800. Só que não é R$800 somente a multa, é um valor que é multiplicado por cada funcionário, é um valor multiplicado por cada descumprimento, então isso pode chegar em valores estratosféricos que vai impactar no caixa da empresa se ela não estiver preparada para isso. As infrações têm ali suas bases de cálculos muito diferentes, né? Então, assim, Exatamente. o que muitas empresas não entendem, eu fui fiscalizada por conta de um FGTS, veio 5, 6 alíneas vinculadas àquilo, e a cada linha ali, a linha daquela é uma multa. Vai acontecer com a NR1. E assim, o que as empresas, às vezes, os empresários não pensam é que ter um fiscal dentro da empresa é péssimo para a empresa. Exatamente. Porque, justamente, às vezes, esses 844 fiscais vão com uma finalidade.
NR1, fiscalizar NR1, mas ele encontra ali, e ali muitos fiscais, a gente tem nessa rotina ali, a gente já tem essa experiência, que eles vão em busca mesmo de achar pelo em ovo, Sim. do autógrafo da Xuxa, vão em busca do autógrafo da Xuxa, e eles estão dentro da empresa. Então, eles estão num ambiente favorável para encontrar irregularidades e gerar autodifração. Exatamente, porque a Outras fiscalização, Outras irregularidades. ela vai fazer um cruzamento de dados, tanto pelo E-Social quanto pelo INSS, e esse cruzamento de dados vai ver o comunicado de acidente de trabalho, vai ver os afastamentos pelo INSS, e é importante considerar também que a fiscalização, além de ter a multa também, existe o ponto de que cada afastamento que o INSS ele conceder por conta de doença psicossocial, o próprio INSS pode ajuizar uma ação em face da empresa cobrando por todos os gastos que ela teve com esse afastamento. Então, isso já é um valor a mais também que pode acontecer. E essa fiscalização, ela vem tanto de forma virtual, também com a entrevista junto ao funcionário. E a gente sabe que, infelizmente, quando o funcionário está frente ao fiscal do trabalho, ele não vai falar somente da questão mental. Ele vai falar sobre as horas extras, ele vai falar sobre uma premiação, sobre uma comissão. Então, o fiscal cada vai anotar irregularidade, tudo. né, Vitor, vai ser Exatamente. uma anotação a mais. E isso, inclusive, pode ocasionar até mesmo o embargo da obra. Imagina uma obra paralisada até que isso tudo seja solucionado. E o ponto é que muitos empresários pensam que não tem necessidade de adequar agora, eu vou esperar a fiscalização chegar. Só que a fiscalização chegando, você vai ter tempo para se adequar? Sim, mas só que a multa já foi aplicada, Exatamente. porque você já descumpriu. Então, você esperar chegar só vai fazer aumentar aquele gasto que você vai ter com tudo isso. E além de ter um gasto muito alto, porque você já teve aquela multa aplicada, você tem que resolver de uma maneira muito rápida. Então, querendo ou não, o custo fica muito maior. Sim. E quando você já tem uma assessoria jurídica, você já tem uma psicóloga te acompanhando, já tem um engenheiro de segurança do trabalho, você vai construindo isso de forma planejada, dentro das suas condições, apesar da gente já estar muito próximo, né? Então já não tem mais tempo, então tem que procurar, tem que se adequar. Você consegue construir esse planejamento todo para que isso não seja um gasto. Na verdade, isso seja revertido em um aumento de Ô, produtividade. Vitor, e a gente tem falado muito sobre isso, até aquele cliente nosso, né, que a gente vai ter reunião hoje à tarde. Sim, Porque o próprio cliente, muitas vezes, ele não consegue mesmo identificar os problemas que estão dentro da empresa. A ponto de falarem com a gente, não, nós somos terceirizados, não vai impactar muito. Vai impactar ainda mais. Por quê? Porque a exatamente. empresa que você presta o serviço, que você fornece essa mão de obra, ela vai querer que que a empresa esteja completamente seguindo rigorosamente as normas da NR1. Na linha. Né? Elas vão cobrar, da mesma forma que nós temos empresas que cobram ali, me dá aí o comprovante do pagamento do seu FGTS, né? Da sua folha de pagamento dos funcionários direitinho, para que eu te faça esse pagamento. Essas empresas também vão cobrar. Peraí, fulano de tal, o que você tem feito para adequar a NR1? Porque eu vou querer que esse Exatamente. problema recaia em mim. Eu Né? acho Então, que... eu acho que essas empresas terceirizadas têm que tomar um cuidado ainda maior, né, Natânia? A gente estava comentando sobre isso, porque as empresas grandes, que são geralmente, né, as tomadoras de serviço aí, elas vão ficar muito em cima disso. E fora que a gente tem que levar em consideração o contexto judicial ali, né? Que ela pode ser responsabilizada subsidiariamente, às vezes, Ser dependendo do envolvida na caso, ação, até solidariamente, por aquela ação. Então, ela não vai querer trazer mais um risco, mais uma questão de onerosidade para ela, sendo que ela pode, né, fiscalizar, exigir, mapear, ela pode punir, né? Sim. Ela pode punir aquele contrato com multas administrativas. Então, eu acredito que essa fiscalização vai se E o intensificar ainda mais. reconhecimento dessa doença psicossocial, a gente tem que lembrar que é um acidente do trabalho. Sim. Então, isso gera estabilidade, isso gera inúmeras consequências que, em uma demanda judicial, por exemplo, você tem a estabilidade de 12 meses, você tem todo um dano moral. Uma reintegração. Uma às reintegração, vezes. exatamente, ou até mesmo, a depender da conduta que a empresa adote, que isso vire afastamentos em cadeia.
Então, ela vai ter funcionários que não estão ali fornecendo sua mão de obra, ela vai continuar tendo o gasto e as multas e as consequências disso, e ainda ter que preencher aquele lugar. Então, realmente acaba sendo um gasto muito elevado se a empresa não está preparada para tudo isso. Por isso que é importante realmente manter a adequação em dia e sempre fiscalizando, adequando e passando por revisões referente a tudo isso. E falando nesse ponto de fiscalização, é importante a gente lembrar que como que a empresa vai se proteger dessa fiscalização? Através da documentação. E como que a documentação tem que ser? Muitas vezes a gente escuta, não, o meu RH vai preparar esse termo, o meu gestor vai fazer esse contrato. Ele tem competência? Ele realmente sabe como se proteger juridicamente? Ele sabe o que precisa constar nessa documentação em caso de uma eventual fiscalização? Então, é por isso que envolve o papel do jurídico, porque ele vai fazer a documentação adequada para cada empresa, para cada caso, para cada ramo de atuação, para que, seja judicialmente, seja administrativamente, você esteja resguardado quanto a tudo isso. Então, seja através de um regulamento interno, de uma auditoria, seja através de uma política de comissionamento, tudo isso vai estar formalizado e é importante que esteja, obviamente, assinado pelos funcionários, que eles tenham passado por um treinamento e a gente gere esse certificado de treinamento, porque quando o fiscal chegar na empresa, ele não vai querer saber somente se você aplicou, ele quer a comprovação de que você fez aquilo. Documentação é tudo. Exatamente, porque se você fala somente que, não, eu apliquei, eu fiz, como que ele vai ter a certeza disso? É através da documentação que você tem que ter arquivada de todos os funcionários e muito bem elaborada, seja para utilização judicial ou administrativa. E é muito importante a gente falar disso, porque a gente tem que lembrar que para cada risco psicossocial identificado, nós vamos ter um plano de ação diferente. Exatamente. E aí a gente entra nessa situação do jurídico, que igual a gente trabalha, né, com diversas empresas, por exemplo, a gente está enfrentando uma sobrecarga de trabalho. O que pode ser feito? Ali pode ser feita uma auditoria, ali pode ser feito um plano de cargos e salários, ali pode ser feito uma política de comissionamento. Então, para cada risco identificado, a gente vai ter ali, talvez, algum trabalho do jurídico, junto, né, com a psicologia, Sim. junto com, às vezes, o técnico de segurança do trabalho, mas uma implementação na empresa de forma que auxilie a empresa a não passar por aquele risco novamente, ou que ela resolva aquele risco, né? Sim. Ô, Natane, e muitos têm perguntado, mas então agora é o jurídico que vai fazer o PGR? É o jurídico que vai assinar o PGR? Nós discutimos sobre isso. E não é o jurídico quem vai assinar o PGR. Exatamente. Porém, o jurídico precisa de participar ativamente da elaboração desse PGR. E antes isso não acontecia. Antes o PGR era feito ali pela empresa de segurança do trabalho e pronto. Hoje não. Vai ser feito, vai ser enviado para o jurídico. O jurídico analisou, fez os comentários, manda para o profissional de saúde, né? O terapeuta, a psicóloga Sim. e tudo mais. A psicóloga deu sua versão ali, retorna de novo para a empresa. Então, realmente é um documento que vai ter que ser feito a várias mãos. É um trabalho multidisciplinar. É um trabalho multidisciplinar. Exatamente. Até porque a gente tem que levar em consideração que antigamente, né, no antigo PGR, a gente tinha o quê? Insalubridade, periculosidade e risco ergonômico. Básico, né? Então, tá básico. A partir de agora, a gente vai trabalhar em outras frentes da empresa e com problemas, às vezes, enraizados nas empresas que a gente vai precisar desconstituir, né? E ter profissionais capacitados para identificar. Exatamente. Então, a gente vê em questão de gestão, né? Então, às vezes, uma má gestão, uma gestão opressora, que o funcionário se sente sobrecarregado. Então, às vezes, essa empresa precisa de uma periodicidade de curso de capacitação de gestores para que aquela gestão seja mais efetiva, né? É isso aí. Eu queria voltar num assunto que eu acho que aí é muito importante para a gente, principalmente para nós, do escritório, que a gente lida com muitas empresas que prestam serviço para grandes corporações, né? E eu queria voltar naquele aspecto sobre a responsabilidade. A gente sabe que nesse contexto, né, de tomador e prestador, sempre existiu a responsabilidade, seja ela de forma subsidiária, ali, primeiro o tomador e depois, né, primeiro o prestador, depois o tomador. Mas a NR1 trouxe de forma muito expressa a responsabilidade solidária. E aí impacta muito naquela questão que a gente falou de risco reputacional.
Porque se tem uma responsabilidade solidária ali, eu vou pensar 2 vezes antes de contratar a empresa X ou Y. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa questão dessa responsabilidade E fala e um dos pouquinho, Nathalie, da cuidados. diferença da Exatamente. responsabilidade subsidiária então. e solidária, que eu acho que é tão essencial nesse momento. Exatamente, para eles entenderem. Num primeiro momento, né, quando uma empresa ela é terceirizada, é a empresa terceirizada que vai responder por aqueles funcionários contratados. Ela é empregadora, Ela né? é empregadora, isso é indiscutível. A tomadora, ela vai ter responsabilidades também. Inicialmente, são responsabilidades subsidiárias, ou seja, eu preciso fiscalizar, eu preciso comprovar uma fiscalização. Então, se a primeira não responde, a segunda responde por ela. Por falta daquele dever de cuidado. Por falta daquele dever de cuidado. Agora, se a empresa, né, existe ali uma contratação que pode ser fraudulenta, se existe a falta da fiscalização e a gente não está tratando de entidade pública, pode vir uma responsabilidade solidária, que é eu respondo igualmente à empresa a qualquer momento. Então, não preciso primeiro tentar responsabilizar a primeira para responsabilizar a segunda. Eu vou ser responsabilizada igualmente à primeira. E isso a gente vê que às vezes acontece. E aí o Sim. impacto financeiro vem, né? É muito alto, é um impacto muito alto. E aí, a NR1, eu acho que nesse aspecto ali dos riscos psicossociais, ela traz de forma muito clara a questão da responsabilidade solidária, porque tanto a minha atividade como o terceirizado pode adoecer o meu tomador nessa relação ali no mesmo local de trabalho, como as atividades da minha tomadora podem adoecer o meu funcionário. Então, ela traz de forma expressa, porque eu estou falando de ambiente de trabalho, eu não estou falando de CNPJ, eu estou falando do ambiente como um todo. Eu acho que as empresas precisam tomar um pouco mais de cuidado nas contratações em razão disso, porque todas serão responsáveis. Exatamente, a gente tem que pensar que, tudo bem, eu como empresário estou cuidando dos meus funcionários, mas onde ele está alocado? Será que aquela empresa está cuidando dele? É. Então você precisa tanto fazer uma análise documental de como aquela empresa está tratando o funcionário, quais são os benefícios, como está o laudo técnico. Então a gente precisa analisar tudo isso para que em conjunto se tenha o panorama ideal para que se tenha um cuidado, né, em relação à NR1. Eu acho que assim, há uma tendência hoje, né, do governo como um todo, de colocar as empresas para se autofiscalizar. A gente vê na reforma tributária em relação ao split payment, em relação às notas fiscais. Então, essa tendência de que aquele polo mais importante da relação contratual vai fiscalizar o outro, e nessa questão da NR1 também a gente vê que Não, as é grandes diferente. multinacionais vão começar a Exatamente. fiscalizar ali também a questão da NR1. E aí, Samira, a gente, né, conversou sobre tantas coisas aqui, do ponto de vista jurídico, né? O que nós podemos fazer para essas empresas? O que a gente pode entregar para trazer mais segurança para esses projetos, igual a Paísa falou, né? Desse monitoramento, desse diagnóstico? O que a gente pode propor e que para as pessoas saibam que o escritório de advocacia é mais um braço desse projeto? Acho que nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui, inclusive já falamos bastante aqui hoje, né? Já. Mas a gente tem feito isso para os nossos clientes, que é realmente o plano de ação. E o plano de ação consiste em várias políticas. A gente faz muito no escritório o plano de cargos e salários, né? E eu acho que essa questão da reputação da empresa, ela é extremamente importante para reter mesmo esses talentos que a gente faz com o plano de cargos e salários. Então, você ter um bom plano de cargos e salários estruturado, ele vai facilitar para que aquele funcionário tenha uma satisfação maior de trabalhar naquela empresa. Acho que uma percepção também de justiça corporativa O que também. vai fazer, onde eu vou chegar, sabe? Então, além de ser um artifício para evitar passivo trabalhista, o plano de cargos Sim. e salários, hoje ele é muito utilizado para reter talentos. Exatamente. Né? Porque nós temos aí uma falta de mão de obra grande. Então, se você é uma empresa que adequa todas as questões, está adequada a todas as questões da NR1, e você tem um plano de cargos e salários bem feito, com certeza você vai ter funcionários mais satisfeitos. Além disso, uma auditoria trabalhista, a gente fala isso muito muito auditoria, importante, mas é muito um checklist, né? De rotinas, de DP e RH. É importante. Uma política de premiação e estar no dia a dia da empresa. Isso é um ponto, assim, que eu falo que é quase que uma doutrina dentro da PRSM.
PRSM. Nós estamos aqui no escritório, a nossa missão é caminhar junto com o cliente. Aqui não tem escritório que fica só na sala, sentadinho na mesa. Não, a gente gosta de estar dentro do cliente. E nesse momento de implementação das alterações da NR1 e da fiscalização, que já começa terça-feira que vem, ter esse plano de ação bem elaborado e acompanhar realmente a implementação, a implantação desse plano de ação vai ser extremamente importante. Até para a gente pensar se está funcionando aquele plano de ação que foi feito ou não. Então, nisso, o escritório ele pode te auxiliar e deve te auxiliar esse tempo todo aí, principalmente esse início, e continuar também, né? Através também, uma questão que nós temos feito lá no escritório é o canal de denúncias, né? Que nós não falamos aqui ainda sobre ele. Exatamente. E ele é extremamente importante. E no nosso último evento, teve uma pessoa que falou assim, Samira, mas eu tenho um canal de denúncias. Ah, tem. É um canal de denúncias anônimo, mas quem recebe essas denúncias? Sou eu mesma. Você lembra? Sou eu. Mas peraí, você é gestora, é a mesma coisa da PRSM. O canal de denúncias é a Samira que recebe as denúncias. Isso não vai funcionar. Exatamente. Né? Então, no escritório, dentro, né, dessas, de todas essas alternativas que a gente tem apresentado aos nossos clientes, também tem o canal de denúncias, onde o escritório vai receber essas denúncias, vai saber filtrar essas denúncias para repassar da melhor forma possível para o gestor. Exatamente. Então, é mais um auxílio ali, né, em relação às implementações da NR1. Então, realmente é um conjunto de ações que precisa de ser implementado. Agora, nesse momento, é importante que o empresário pense, eu implementei? Se eu não implementei, corra para implementar. E depois de implementar, acompanhar. É estar realmente no dia a dia para conseguir identificar o que foi feito, o que foi implementado, está resolvendo meu problema e diminuindo meus riscos psicossociais ou não. Eu tenho que mudar a rota, eu tenho que alterar o caminho. Então, fazer essa pergunta, né, e ter esse mapeamento vai ser importante de agora para frente. Não tem como mais fugir de um jurídico atuante, gente. Não tem como, é impossível. Gente. E fazendo uma pergunta que a gente tem ouvido muito, e aí a gente já conversou um pouquinho, mas queria que cada um desse a opinião de vocês. Vocês acham que a NR1 realmente é só mais uma regulamentação? Ou no médio e longo prazo as empresas vão entender que não, é um viés de competitividade mesmo, né? De melhora de performance, de produtividade, melhora até mesmo de relações comerciais. O que vocês acham? Ô, Vocês Silvinha, vão conseguir chegar nessa mentalidade? Eu sou muito otimista, apesar de ter um viés realista. Que a gente precisa né? ter. Eu falo que entre eu e meu sócio, o Alexandre, a gente é assim, né? O Alexandre é um extremo otimista e eu sou mais pé no chão. Mas nesse ponto da NR1, eu sou extremamente otimista. Por quê? Realmente eu acredito, não tem como mais você questionar isso. Ficou provado, através de números que eu trouxe aqui hoje, que o mundo está adoecendo. Então, você cuidar do seu profissional que está dentro do escritório e trazer realmente um profissional que esteja melhor fisicamente e mentalmente vai aumentar a sua produtividade. Você vai aumentar a sua produtividade? É fato, os números vão ser impactados. E, além disso, você vai ser uma empresa que vai ter uma reputação melhor, porque você tem ali seu número de afastamento só caindo, né? Exatamente. E é uma empresa que tem a chance maior também de reter talentos, né? Uma empresa que consegue ali adequar todas essas questões, vão reter esse profissional que tá tão em falta hoje no mercado, né? Então, eu acho que... Sabe aquela história de fazer do limão uma limonada? Sim. E eu acho e acredito que as empresas têm que adotar e pensar dessa forma. NR1 está aqui, não tem como mais questionar. Agora, realmente trazer essa realidade para algo que pode ser extremamente positivo para as empresas. Eu concordo plenamente. Eu acho que a empresa que tratar a NR1 só como norma, além de estar criando para ela um problema muito grande, ela também vai perder competição no mercado. Exatamente. Porque se a gente for ainda entrar em outras situações, por exemplo, que a gente entra com um funcionário numa situação de limbo previdenciário, Sim. a gente está falando aí de um valor muito exorbitante que a gente pode prevenir pela NR1.
Então, o funcionário não precisa ter o esgotamento, ele não precisa ter um burnout, ele não precisa entrar em fase de estresse para a gente querer movimentar. Então, a empresa que se antecipar, a empresa que começar as implementações, que tiver realmente interesse nessa parte humanitária do funcionário, né? Essa saúde mental, o ambiente corporativo, ela vai crescer no mercado. E vai sair na frente. E vai sair na Sim. frente. E o que a gente muito escuta hoje em dia é sobre a nova geração, que eles não estão preocupados tanto com a parte financeira, mas sim com qualidade de vida. Salário E a emocional. nova geração é a nova mão de obra que a gente tem. Exatamente. É a revolução do mercado. Então, realmente... Não adianta mais ter um bom salário, ter um bom, Exatamente. uma Se boa você não política tem- interna em termos de remuneração, se você não dá qualidade de vida para o seu funcionário. Exatamente. Essa história Então, acabou. Então, muitas empresas fornecem, pode até oferecer um salário maior, mas e a qualidade de vida? Se não tiver, ou se não for aparente, ele vai preferir o outro local, recebendo um pouco menos, mas que traga todo esse aparato para que ele tenha uma qualidade de vida, que ele consiga, aos finais de semana, estar com a família, que ele consiga um regime híbrido, para ele poder ir no médico, para ele Ter poder um fazer horário de academia. trabalho respeitado. Exatamente. Né? Então, Consiga uma isso promoção também, né? também, exatamente, que ele veja futuro, que é o plano de Exatamente. cargos que a gente estava mencionando aqui, que ele saiba até onde ele pode chegar. Isso tudo faz diferença. Então, a NR1, ela veio de forma complementar, abrangendo tudo isso. Então, E uma realmente, realidade também, é uma né? realidade. Veio para complementar uma realidade hoje da nova mão de obra, como você bem Exatamente. trouxe. Exatamente. Então, é uma nova realidade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, realmente, isso já faz parte da nossa realidade e quem não está se adequando está ficando para trás. Eu É acho isso aí. que a conversa da NR1 começa aqui, mas eu acho que agora, a partir do dia 26, essas conversas vão se intensificando cada vez mais. E vamos Acho ver que o que a vai gente- acontecer, né, Vamos. Silvia? Eu A partir acho- de terça-feira. Eu acho que daqui a alguns meses a gente vai voltar nessa conversa de novo pra gente ver o que aconteceu Eu ali nem na acho que vão ser realidade. meses, tá? Podem ser semanas, Algumas enfim. semanas. Mas eu queria agradecer, né, o tempo de vocês pra gente bater esse papo com o pessoal que aí já conhecia a NR1, aqueles que começaram a ouvir agora, eu acho que foi um papo muito bacana mesmo, muito leve, de trazer uma leveza de um assunto que é tão difícil, né? A gente Sim. sabe que saúde Sim. mental ainda vai ser um assunto de muito tempo, mas agradecer também a PRSM por essa oportunidade, né? A gente vai ter episódio de outros assuntos também, que eu acho que esse bate-papo, assim, eu acho que trazendo a experiência de cada um, né, de nós, da vivência, é muito interessante. E eu acho que é né? legal as pessoas realmente conhecerem o canal da PRSM. Né? A Sim. gente tem um canal agora no YouTube e a gente vai fazer outros podcasts, já tem alguns podcasts lá. E assim, trazendo sempre assuntos do momento, atualizações que são importantes. Além das nossas redes sociais, né, Silvinha? Tanto da Exatamente. PRSM como dos sócios também, que a gente tem aí se empenhado em trazer novidade a todo momento e novidade naquele momento mesmo, né? Exatamente. Eu ia Já acorda Em tempo pensando quais são as Exato, em novidades tempo agora real. do dia. Então, assim, queria convidar de novo, né? O pessoal que está assistindo a gente convidou no começo, mas quero convidar vocês também a acompanhar a gente nas nossas redes sociais, os sócios também. A gente tem diariamente conteúdos que eu acho que faz diferença ali na vida do empresário mesmo. Não Nós temos o nosso grupo VIP também, que nós esquecemos de mencionar. Isso, a gente tem no um grupo WhatsApp. VIP, né? Que hoje a gente tem voltado muito para a reforma tributária, mas a gente tem mesclado alguns conceitos, principalmente, né? Outros conteúdos, principalmente de NR1, que eu acho que é um assunto que realmente tem grande relevância. Então, abaixo aqui a gente vai colocar o link das nossas redes sociais, do nosso grupo VIP. Eu acho que, Convido todos inclusive, vocês. Você falando sobre reforma tributária, um dos próximos assuntos que a gente tem que trazer para esse quadro trabalhista são os impactos da reforma tributária no setor trabalhista. E, inclusive, também nas adequações da NR1, porque nós temos fatores Exatamente. importantes tributários aí para destacar. Hoje não dá tempo De mais, falar muito. porque Exatamente. já extrapolamos o horário, mas eu acho que fica aí um ganchinho para o próximo assunto. Porque no não é próximo tão podcast. intuitivo, né? A reforma tributária e as relações Mas de o trabalho fator mais tem. acidentário Mas impacta o aumento do FAP, né? É isso aí, nós não Exatamente. falamos sobre o Tudo aumento isso. do No setor FAP, mas eu tributário. acho que da próxima vez a gente tem que Exatamente. falar É só sobre seguir nas esses redes impactos sociais que vão tributários. ficar sabendo. Exatamente. É isso aí, gente. Então, obrigada por acompanhar a gente até agora. Nos vemos, né, num próximo podcast. E até lá. Até mais. Até lá, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau. Obrigada.